mais um episódio do Alô Criançada. Estou feliz que você está aí. Agradeço a sua audiência, a sua presença, o seu compartilhamento. E hoje nós vamos dar sequência, né, àquela série de palestras. Estou aqui mais uma vez com o pastor Tiago. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Vamos dar sequência na nossa missão de chegar ao coração dos nossos filhos, né, de ganhar os nossos filhos para nós. E hoje nós vamos falar sobre autoridade, o resgate da autoridade. Vamos destrinchar o que é autoridade, o que esse bicho come, para que ele serve, por que os nossos filhos precisam, porque nós precisamos disso. Então, hoje vai ser bem interessante o tema. Então, pega o papel, a caneta aí, vamos anotar. Chama o seu filho, coloque ele do lado para assistir e falar para ele entender que se você está sendo mais enérgico com ele, não é porque você é ruim, porque isso é bom para ele. Muitas vezes eles precisam desse choque de realidade. Então, nós vamos para um breve intervalo, estou só dando uma entrada no assunto e depois a gente volta com tudo. Então, não vai embora, bebe uma água e nós voltamos logo, logo com a Alô Criançada. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. Hoje o nosso tema é os pais no controle. Quem está no controle da sua casa? Quem que está mandando no pedaço? Você ou seus filhos? É com tristeza que eu digo que hoje, na grande maioria dos lares, infelizmente, né, pastor, os filhos estão no controle. E eu acho que para a gente entrar nesse assunto, eu vou jogar a pergunta para o senhor. O senhor que é pai, que é pastor, o que é autoridade? Autoridade tem sido confundido muitas vezes com autoritarismo, né? Então, falar sobre a palavra autoridade é às vezes mal visto, porque você começa a ideia da sociedade é que autoridade é alguém repressor, é alguém que não respeita a individualidade, né? E não é. Autoridade é algo benéfico, necessário, né? Que ela é dada por Deus aos pais, essa responsabilidade de conduzir os filhos, de ser autoridade sobre os filhos, né? Então ela não vai nem num extremo nem no outro. Ela não é o autoritarismo, a ira despejada sobre os filhos, e ela também não é a permissividade. Ela é um equilíbrio onde a gente guia os filhos, não deixando que tudo seja decidido e
e orientado por eles, né? Nós somos a palavra final, mas de forma amorosa, de forma que a criança também entenda que essa autoridade é boa sobre ela e que quando os pais exercem, ela não necessariamente vai ficar feliz ali naquele momento, mas com o passar do tempo ela vai entender que foi melhor para ela. Esse meio termo, né, é muito difícil a gente inculcar no coração de um ser que está com desenvolvimento cerebral em formação incompleto, né? Então, a gente mostrar para ele que aquilo é ruim, mas é bom, é um paradoxo. É um paradoxo que é assim, e é a chave da paternidade, da maternidade, né? É você mostrar para o filho e falar assim, olha, parece que tá ruim, mas é bom. Lá na frente você vai entender. E até chegar, aquele dia a gente falou do programa assim, até chegar na parada, no meio do caminho, você vai percebendo que é bom. E quando você chegar na próxima parada, você vai falar, é por isso que a minha mãe falou isso, isso e isso. E às vezes a gente, no desespero, eu já fiz isso, eu sei que você já fez, todo mundo já fez. Tem vezes que a gente deixa eles quebrar a cara de propósito. Porque a gente já falou tanto. Não pula no sofá que você pode cair, bater a cabeça no chão. Não pula da mesa, você não é super-homem para voar. E tem vezes que a gente deixa o danadinho quebrar a cara para falar, aprendeu? É o famoso de ir lá colocar o dedo na tomada. Dá choque. Aí, até que uma vez eu levei um choque. Eu tenho medo de coisa elétrica até hoje. E então, é difícil, né? A gente está ali com sabedoria, tentando falar para a criança, meu filho, aprenda com o exemplo. Para que não seja necessário você aprender com as consequências da atitude ruim, né? E a gente resgatar esse controle, o resgate dessa autoridade, eu acho que assim, eu falo hoje, mas o problema das crianças não são as crianças, são os pais. Então, o pai perceber que ele precisa se controlar para controlar o filho é muito complicado, né? Porque, por exemplo, hoje na igreja, quando o senhor chega uma família lá para o senhor orientar. Aí você observa os filhos, observa os pais e fala assim, aqui está o problema. Como que eu confronto esses adultos? Olha, essa percepção de autoridade, ela precisa ser moldada pela palavra de Deus. Né? Isso precisa formar a nossa consciência paterna, quem nós somos e por que nós estamos aqui. Não a cultura de fora, né? A cultura que muitas vezes não sabe dar essas respostas. E uma coisa que precisa ficar claro para nós é que nós, pais, somos os agentes de Deus na vida dos nossos filhos. Nós não somos apenas provedores. A gente não está aqui só para cuidar deles no sentido material, no sentido, às vezes, afetivo, né? Ok? Nós estamos aqui para pastorear pessoas. Né? Pastor não sou só eu. Às vezes, a ideia é de que, assim, meu filho já não tem mais recurso, eu vou dar essa responsabilidade para a escola, para a igreja, então a gente acaba fugindo do nosso papel. Mas Deus, ele coloca a paternidade e a maternidade na nossa mão para que a gente seja o agente dele ali na formação daquele indivíduo. Então nós somos agentes de Deus ali. Quando você tem essa consciência, você passa a agir, inclusive, debaixo da autoridade de Deus. Então, se eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu quero que o meu filho também esteja debaixo da minha autoridade. Que, de novo, é amorosa, ela não é punitiva, mas ela é corretiva. O problema, muitas vezes, é que a gente só exerce a autoridade, exerce a pedagogia de Deus na vida dos nossos filhos quando eles fazem alguma coisa errada. E às vezes nos envergonha diante das pessoas. Depois que a corda arrebenta. Aí a gente despeja sobre eles a nossa ira. E aí a palavra de Deus em Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, se a nossa autoridade ela se resume a despejar sobre os nossos filhos a nossa ira, pode até a gente conseguir algum comportamento ali naquele momento.
comportamento que eu desejo dele ficar quieto, dele não fazer isso ou aquilo, naquele momento vai ter. Mas não vai ser a longo prazo. Não vai estar preparando ele para as paradas. Aí vai chegar a adolescência, ele vai estar confuso em relação à autoridade, ele não vai ver a outros agentes como autoridade sobre ele, aí vem, não respeita o chefe, não respeita o professor, não respeita outras autoridades, né? Então, se a gente quer filhos obedientes, filhos bem-sucedidos, controlados, autocontrolados, né? Lá na fase em que isso vai ser mais difícil, tem que ser semeado agora. É agora, na infância, que os pais precisam acordar. Eles precisam retomar esse controle. O jogo está sendo... A gente está perdendo o jogo. E aí? Eu vou trazer à tona aqui uma notícia que eu vi ontem. Pouco antes de dormir, eu fiquei assim, isso martelando minha cabeça a noite toda. E hoje cedo ainda martelando. Estamos em período de Copa, tem o danado do álbum de figurinha. E a Coca-Cola, não sei se desastrosamente ou brilhantemente, enfiou uma figurinha no rótulo. E agora é aquela sanha de menino que nem bebe refrigerante pedindo para comprar a tal da Coca 600 para tirar a figurinha do rótulo. E eu vi uma notícia ontem que eu fiquei assim, chocada, fiquei indignada. Que os mercados, pequenos mercados e até grandes, estão tendo problemas sérios com pessoas roubando o rótulo para levar a figurinha, deixando a garrafa para trás sem o rótulo, e esse produto não consegue ser vendido, porque não tem o código de barras mais. Não é possível atestar o lote, mais nada, a não ser dentro da tampa abrindo. E aí os mercados estão tendo prejuízo, porque eles não estão vendendo o produto, não estão podendo vender o produto porque as pessoas estão roubando o rótulo. Olha que fundo de poço que a nossa sociedade, que o Brasil chegou. E aí eu vou fazer mais um adendo para passar a bola para o senhor. Porque há um tempo atrás eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior, e ele falando, que cristianismo é esse? Que números de cristianismo tão grandes são esses no Brasil que a gente não vê o reflexo na nossa sociedade? Porque a nossa sociedade está ladeira abaixo. Que números tão altos são esses, mas o bom exemplo está lá embaixo? Né? E aí, tá aí, roubando rótulo de refrigerante por causa de figurinha. Aí a gente vem, né? Aí esse pai, ele foi complacente ao longo dos anos com pequenas corrupções, a ponto do filho achar legítimo ele poder ir lá e pegar um rótulo. É só um rótulo, eu não estou levando refrigerante. E sem perceber a implicação daquele gesto, ele está causando um prejuízo para aquele dono de comércio, que ele não vai poder vender o produto. Né? Então, assim, o que o senhor falou da autoridade, às vezes o pai está ali calado, sem fazer nada, sem orientar nada, é quando o menino está no auge da danação que a gente fala, eu vou lá e dou um berro, eu grito com o menino, pronto, o menino acalmou. A minha autoridade foi refeita. Foi nada, você perdeu ela há muito tempo, porque a ponto do seu filho só respeitar um grito seu, ele só te enxerga gritando, ele não te enxerga nos outros momentos, né? E aqui fala, a autoridade dos pais vem de Deus. E ela não é absoluta, quer dizer que eu não posso fazer com o menino o que eu quero. Tanto que em Efésios, né, fala, né? Não provoquei vossos filhos, a ira. Né? Então, outra bola. Que ladeira abaixo é essa que a gente está indo, pastor? Você tocou num assunto social, religioso social, que é bem interessante a gente analisar, que é essa diferença, essa distância entre a quantidade de pessoas que se dizem evangélicas, mas a falta de reflexo nisso na sociedade. Então deveria ser duas linhas paralelas andando juntas, né? Então, na medida que o evangelho avança, a sociedade melhora. A sociedade melhora, né? O grande problema é que essa declaração de pessoas serem evangélicas, ela não vem acompanhada do que isso significa na prática. Então, o que significa ser um evangélico? Primeiramente, você tem como base fundamental para guiar a sua vida a palavra de Deus, o evangelho. Então, isso é o básico, né? Se eu digo que sou evangélico, o que tem que nortear a minha vida é o evangelho.
Só que a gente hoje tem uma situação em que as pessoas são analfabetas funcionais. A sociedade hoje tem dificuldade de ler coisas e interpretar coisas muito pequenas, né? Nós não temos um sistema educacional já temos um sistema educacional que não é eficiente, que não ensina o senso crítico. Isso não deveria nem ser um problema quando, de fato, o governo... Não estou dizendo nem a questão... isso extrapola a questão bíblica. Mas se realmente a educação fosse uma pauta séria, minimamente a gente deveria ter uma sociedade, né, com valores que visam respeito mútuo, né? Agora, a gente tem uma crise dessa na área da educação e a gente tem uma crise dessa na área da religiosidade. Lê-se muito pouco da Bíblia, conhece-se muito pouco da Bíblia. E a grande massa de evangélicos, muitas vezes, é ensinada por líderes que não sabem a Bíblia. Então, essa é a grande dificuldade de uma sociedade que se declara evangélica, mas não sabe o que o evangelho espera dela. Estamos como Jó. Estamos como Jó. Amando, respeitando aquilo que não conhecemos. Exatamente. E aí, trazendo para os nossos filhos, né? Nós somos pais, mas não somos pais. Estamos pais, mas não temos sido. Né? A gente está confuso. A grande questão é essa. Os pais estão confusos sobre o que fazer com o menino. Isso quando a família persiste, né? Porque hoje os números mostram que o primeiro filho, o casamento não resiste a um primeiro filho, que a rotina muda drasticamente. E as famílias que persistem, elas estão num movimento de trabalho, de rotina tão absurdo, que o fato da geladeira estar cheia, esse já é meu papel cumprido. Geladeira cheia, contas pagas, tá tudo ok. E o papel bíblico para o pai é muito mais que isso, vai muito além do que isso. Salmo 127 vai mostrar que os filhos são herança do Senhor. Então Deus te entrega uma herança. O que você vai fazer com isso? Multiplicar. Tem que cuidar, senão a herança acaba. De novo, a gente gosta de citar o filho pródigo, né? É isso aí. E assim, aí a gente entra, na autoridade. O menino só tá respeitando no berro, só no grito. Se eu canso de gritar, então eu vou para o outro extremo, né? Nós saímos da geração 60, 70, minha mãe é de 60, nasceu em 60, e aí a gente pega aquela geração que era extremamente bruta, agressiva com os filhos, nós vamos para o outro extremo. Em vez de ficar no meio do caminho, a gente foi para o outro extremo, da permissividade. Então, hoje nós vemos pais que fogem do confronto, porque é engraçado, parece que hoje os pais eles têm uma necessidade de eu preciso ser amado pelo meu filho. Isso é um erro. Meu filho tem que me amar. Eu não sou pai, eu sou amiga, eu sou amiga. Eu até brinco com a Manuela, falo, vem cá, você é amiguinha da mamãe, ela sou. Só que a mamãe é mãe também, tá? Mas assim, nós estamos querendo ser amigos dos nossos filhos, mas não queremos confrontá-los. E aí eu vou para o viés da permissividade. A gente pode fazer tudo, desde que você esteja feliz. E aí? Aí, de novo, é o hedonismo, né? A gente está ensinando os nossos filhos ao hedonismo, que é aquela filosofia do seja feliz, né? O que eu não tive, eu vou dar para você, né? Essa felicidade. Só que criança, quando não é pastoreada pelos pais, em primeira instância, ela não se torna uma criança livre. Quando ela não é disciplinada, ela não se torna uma criança livre, ela se torna uma criança perdida. É complicado. Vamos tratar isso no próximo bloco para a gente destrinchar melhor. Vamos para um breve intervalo e a gente volta com o viés da permissividade. Não vai embora, fica aí, volto logo logo. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado.
O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos. Pastor, quando a gente fala de permissividade, muito se fala hoje, eu leio muito sobre isso, sobre dar autonomia para a criança. Seja montessoriana, então dê uma cama montessoriana, que ele saiba descer da cama sozinho. Coloca a estante baixinha para ele pegar tudo sozinho. Coloca as roupas dele no nível. Nós estamos desde pequeno falando para o menino, se vira. Parece lindo eu dar autonomia para ele descer da cama sozinho, para ele pegar as roupas, pegar os brinquedos, mas no fundo eu estou dizendo, vou deixar tudo pronto para que você não conte comigo. Porque quando o senhor está com um neném pequeno, o mais novo está com quanto? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quando ele começou a querer descer das coisas, primeiro que a gente faz, fica de costa, desce as perninhas, fica de bumbumzinho, deita de barriga, vai escorregando. Se eu coloco o menino só no chão, no colchão, eu já não ensinei ele como que desce dos lugares. Então, nós estamos, em nome de uma autonomia, sem perceber, diversos profissionais, a própria sociedade, está criando um nível de abandono que está gerando o que o senhor falou, a ansiedade, a depressão. Porque essa criança, ela desde pequena, ela está sozinha. Não tem ninguém por ela. Né? Assim, veja que a questão não é a gente privar a criança de todas as escolhas que ela pode fazer. Isso é bom, a gente dar algum nível de autonomia para elas. O que nós estamos criticando e que a gente precisa dar 2 passos para trás é a gente dar a autonomia de escolhas morais. Assim, eu não estou aqui demonizando a autonomia. De fato, nós temos que dar autonomia. Eles têm que aprender a se virar. Mas a gente precisa ensinar que existe a época de se virar. E a cada fase, a cada marco da vida dele, ele vai assumindo gradativamente a autonomia. Mas o que a gente vê que os pais estão fazendo hoje é dando antes da hora, antes das épocas, antes dos marcos, né? Então, eu estou dando para uma criança de 3 anos decidir o cardápio da casa. O que você quer comer hoje? Não! Ele quer comer doce. Né? Então, o que o senhor leu em Deuteronômio? Leia todo dia, ensine todo dia. Aí Deus já está falando. Ele não dá conta sozinho. Né? Então, vamos partir. O Provérbios vai dizer, se instrua o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Então, se você quer que seu filho tenha sabedoria para lidar com a vida lá no futuro, vai instruindo ele para ele se tornar sábio para isso. Para você não precisar ficar com medo quando ele bater as asas. E bater asas em diversos níveis, né? Quando ele for para a faculdade, quando ele começar a namorar. Esses momentos em que a gente redobra o cuidado sobre eles no sentido de vigilância, né? Semeia o evangelho antes dessa fase, que vai ser nessa fase que o evangelho vai dar fruto. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, Marcos Botelho, o nome dele. Ele falou, olha, aos 12 anos,
75% do tempo você já viveu com seu filho. Uhum. O que você fez com esse 75% do tempo? Você pastoreou seu filho ou você foi dando essas autonomias morais, decisões e tal? Quando chegar lá na frente, ele vai saber disso. Então, é hora da gente acordar para esse fato de que os nossos filhos eles vão começar a bater as asas até um dia que eles vão embora. Uhum. E o fato deles terem segurança para irem embora, que é o ciclo natural, vai depender muito do que a gente fez agora. Então, ninguém quer filhos mal-sucedidos, até no termo financeiro, até no termo secular da palavra, e principalmente lidando com questões espirituais, a gente quer filhos bem-sucedidos espiritualmente, psicologicamente, filhos amadurecidos, filhos saudáveis psicologicamente, né? É difícil, né? Porque justamente nós estamos negligenciando a primeira infância e é o chão que a criança, que o adulto vai pisar a vida inteira, é a infância dele, é o que ele viveu nesses primeiros 12 anos. E ainda assim, e nem só até os 12, até os 7, 8 anos, é o que vai reger praticamente a vida dele inteira. Uhum. Então, nós estamos falando de a expectativa de vida do brasileiro hoje, que já foi muito baixa, hoje ela está alta, está acima de 70 anos. Nós estamos falando de 1/7 da vida da pessoa. É um período muito curto que passa muito rápido, porque outro dia, o senhor lembra quando nasceu o primeiro? E já está no terceiro. Os 10 anos da vida do Miguel, que agora ele completou 10 anos, passaram muito rápido. Então, a gente precisa entender que a infância passa muito rápido. Não fica assim, pensando assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tudo, eu preciso comprar coisas para o meu filho. Não, ele precisa de você ali presente. Ele precisa saber que você está ali. E ainda que ele tente descer sozinho do sofá, ele precisa saber que você está ali para ajudar se ele cair, né? Porque, olha só, se a gente for deixar tudo na vida, na escolha de uma criança, falar assim, tudo bem, você com 5 anos, você já é maduro o suficiente, você pode escolher o que você vai vestir. Ele vai usar fantasia de super-herói em qualquer lugar que ele for. Se eu for deixar uma criança de 3 anos decidir, ela vai comer doce de manhã, à tarde e à noite. A minha, ela mal termina de engolir a última colher de arroz e ela fala, mamãe, um docinho é bom, né? Então, assim, eu sei que se um dia eu falei, eu vou esperar. Ela acordou, eu falei, não vou falar nada de café da manhã. Aí ela pediu um leite, ela mamou um leitinho ali, passou um pouco, ela falou assim, mamãe, eu preciso comer, né? Eu falei, precisa. Pode um docinho? E se eu falo assim, não, minha filha tem maturidade para escolher, para decidir o que ela quer, eu vou tacar o doce nela. É por isso que é tão absurdo a gente falar de pais deixarem crianças de 5 anos decidir quem elas vão ser. Se ela vai ser menino ou menina. Como que um ser que só quer comer doce de manhã, à tarde e à noite, usar fantasia, vai decidir quem ele quer ser pro resto da vida? Né? Olha o que a gente está virando. É uma questão muito, muito perigosa, assim, você delegar esse volante da vida para a criança nesse momento. Mas veja que é uma questão de ir amadurecendo a criança, impondo esses limites, né, dando essa disciplina, porque com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a criança tem condição de decidir as coisas de forma sensata. Então não é aquela criança que vai ser ingênua a infância toda. Ela vai ter condição de analisar os fatos e dizer que se isso é bom ou não para ela, mas a partir daquilo que ela vive com a gente. A partir do que ela foi orientada. Ela vai sendo orientada e ela mesma vai recebendo o Senhor, e a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Que ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando isso com ela, Deus, ele é um parceiro nosso e ele vai moldando o coração dessa criança ao ponto dela ter um radarzinho no coração, né? E quando a coisa errada vem, ela fala, peraí. Tem um livrinho antigo já, o título dele é Em Meus Passos, O que Faria Jesus, né? Já ouvi falar. E aí a criança, só para pegar esse gancho, a criança começa a dizer, se o meu pai estivesse aqui, o que ele faria? Em meus passos, o que meu pai faria ou minha mãe faria, né?
Porque a criança ela começa a ser moldada para ela reagir ao mundo que está à volta dela. Esse é o pulo do gato. Porque quando você vai norteando a criança para entender quem é Deus, quem ela é, e o que o mundo é, ela mesma vai criando esse senso, esse termômetro. Pô, essa pessoa aqui, né, isso aqui está errado. Esse namorado aqui, esse emprego, essas decisões ela vai sabendo tomar ao longo da vida. E a gente precisa ficar cercando o filho a vida inteira. E outra, você passa a ter confiança no filho. Tudo a partir daqui, ó. A partir do momento em que você entende que o maior projeto que Deus entregou para você cuidar é a sua família. São seus filhos. É a sua esposa, é o seu marido. Se você entende isso, você vai tirar força de onde você talvez não tem, mas você vai fazer. E aí vem a nossa dependência da graça de Deus. Deus, é um processo tão difícil e eu preciso da sua graça. E a minha intenção aqui não é dizer assim, você dá conta, você consegue, vai, não é um coach. A minha intenção aqui é reconheça a sua fraqueza. Eu preciso reconhecer minha fraqueza, porque em reconhecendo a minha fraqueza, eu vou depender do Senhor. É possível o nosso filho desenvolver com a nossa ajuda. E nós só vamos conseguir ajudá-lo se a gente contar com a ajuda do pai. Isso. Né? Não tem como. Senão é um processo, né? A gente tem a autoridade de Deus sobre nós. Ou seja, a gente tem que ter uma submissão a Ele. E baseado nesse relacionamento, a gente governa os nossos filhos. A palavra também é essa. Governe sobre os seus filhos. O rei e a rainha da casa são os pais, não as crianças. Verdade. E hoje o que mais vemos são crianças reinando. Reinando e os pais são meros súditos. Né? Um exemplo clássico que eu volta e meia dou de quão invertida está essa pirâmide hierárquica é você olhar uma criança que não trabalha, que não paga uma conta, tem um celular de última geração e o pai e a mãe que pagam tem o pior celular da casa. Um exemplo básico. Você dá um iPhone, sei lá, Pro Max, sei lá, 17, 18, sei lá em quanto que tá, para uma criança de 6 anos e o pai tem um Samsungzinho lá que só liga e manda mensagem. Onde que nós vamos chegar? Não é que o seu filho não mereça o melhor. A questão é que nós estamos dando para ele aquilo que nem nós temos. E o pulo da educação é nós darmos para o filho o que nós temos. É nós darmos a eles aquilo que nós somos. Mas se eu não sei quem eu sou, para onde que eu estou indo, o que vai ser feito, né? Vamos para mais um breve intervalo e a gente volta para fechar esse assunto. Não vai embora, bebe um pouco d'água e a gente volta logo logo. Alô, criançada, já retorna. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos
Pinheirinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos. Esse assunto, né? Os pais no controle. Quem está mandando na sua casa? Seu filho ou é você? Aí talvez nós não podemos deixar sempre de falar. Às vezes é um pai sozinho, às vezes é uma mãe sozinha, que está precisando desempenhar 2 papéis, o dele e o do que foi embora, ou do que faleceu. E não é fácil equilibrar isso e ainda assim ser capaz, pastor, de dar todo o direcionamento que a criança precisa. Né? E algo que eu falei, já falei em programas anteriores aqui, na falta de um, nós precisamos ser capazes de apresentar o outro. E uma coisa interessante, é tão lindo no amor de Deus, porque Deus ele se apresenta como pai, e não que tenha a figura feminina, mas Deus também se compara à mãe. Então, quando a Bíblia fala, né, que ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei. Então, ainda que a sua mãe não esteja na sua vida, eu vou cuidar de você como se ela estivesse. Ainda que o seu pai tenha ido embora, eu sou o seu pai, né? Então, nós precisamos hoje ter objetivos claros de quem nós somos, mas principalmente entender quem nós somos. Então, se eu sei que eu estou sozinho na minha casa, eu vou ter que me desdobrar. Então, eu vou ter que chamar alguém para me ajudar. E eu preciso entender que esse alguém é Deus, né? Eu, pai, preciso entender, né? Chamar Deus para a parada. Vou te contar uma história que... essa foi a minha realidade. Eu tenho uma irmã, nós crescemos sem essa figura paterna. E graças a Deus, a minha mãe, ela supriu isso muito bem. Trabalhava o dia todo. Tinha ali a parceria da minha avó, né? Quando minha mãe saía para trabalhar, minha avó cuidava da gente. E, pessoalmente, para mim, a ausência do meu pai não foi uma coisa sentida, nunca foi um sofrimento para mim. Mas ficava aquela coisa, assim, quando a gente passa a ter um entendimento, a gente começava a se perguntar, eu especialmente, por que Deus não permitiu que eu tivesse essa figura dentro da minha casa? Por que Deus não permitiu que o meu pai ficasse em casa, né? Ele nos abandonou nesse sentido, né? E anos e anos e anos depois, eu tive a nítida resposta de Deus, dizendo o seguinte, olha, teria sido pior se ele ficasse. Então, foi alguém que nos abandonou e nunca mais voltou, mas poderia ter sido aquele que não vai embora, mas faz todo mundo sofrer. Estraga tudo. Então, eu entendi claramente que ali o Senhor disse, olha, eu preservei vocês. Ele amenizou, né? E hoje, assim, a família que eu tenho é uma bênção do Senhor. Pela graça de Deus que a gente tem conseguido desempenhar um papel paterno baseado na Escritura. Mas eu me pergunto, e isso ele responde também, será que se eu tivesse tido aquele modelo paterno, eu teria condição de ser o pai que eu sou hoje? Eu acho que não. Esse é o ponto, sabe? É verdade. Mas em todo esse processo, apesar de todo o cansaço, de todo o trabalho de ser uma mãe solo, minha mãe conseguiu suprir tudo isso para nós. As virtudes dos bens materiais, mas também as virtudes bíblicas, assim. E graças a Deus, tanto eu quanto a minha irmã temos famílias estáveis, né? Graças a essa semeadura, em que, apesar das dificuldades, o Senhor foi nos preservando, né, ao longo desse caminho. O que eu quero dizer com isso tudo é assim, você dá aquilo que você acha que é mais importante para o seu filho. Então, nenhum pai
como Jesus vai dizer, qual é o pai que o filho pede uma coisa boa e ele dá uma cobra, né? Nenhum pai faz isso. Voltando isso para nós, assim, o que é o de mais importante para a sua vida? O alimento, é importante você trazer o alimento, mas se a palavra de Deus, se o Senhor for o que há de mais importante para você, de alguma maneira você vai compartilhar isso com seu filho. Você vai dar um jeito. Você não deixa ele sem comer, você se desdobra para isso. Mas de alguma maneira a gente vai dar Cristo para os nossos filhos, porque é o de mais importante que há. Eu lembro que quando eu tinha ali por volta de uns 8 anos, foi na época mudança de plano econômico, meu pai ficou desempregado. Eu descobri anos depois que meu pai estava desempregado, porque ele saía de casa todo dia. E eu lembro da minha mãe falar, uns anos depois ela contou pra gente, naquela época, seu pai saía, ele era caminhoneiro, aí ele ficou desempregado, ele saiu, a transportadora que ele trabalhava, acho que faliu, e ele ficou um tempo sem trabalhar. Minha mãe conta, a gente morava num conjunto habitacional que estava começando, uma poeira danada. Então, muito mato, aquela região do Goiânia, Parque Sul, lá depois do Garavela. Minha mãe conta que meu pai capinava lote, meu pai ajudava o povo, material de construção, descarregar caminhão, meu pai foi chapa, foi de tudo, para trazer o sustento para nós. E minha mãe, ela sempre, ali na nossa primeira infância, ela sempre falava assim, eu não lembro nunca de ouvir a minha mãe falar de um defeito do meu pai. Nunca, nunca, nunca. Ela nunca desmereceu a imagem dele para nós. Quando a minha mãe começou a contar dos defeitos do meu pai, é porque a gente já estava enxergando os defeitos dele. Então, eu tinha passado aquela fase das estrelinhas da infância, a gente começa a observar. E eu lembro da minha mãe sempre falar, seu pai tem muitos defeitos, mas ele nunca abandonou vocês, ele sempre esteve aqui. Então, nós que ficamos, como ele era caminhoneiro, vivia fora, minha mãe é a que estava ali constantemente, ela tinha 2 missões. Ou ela matava o meu pai dentro de nós, ou ela mantinha ele vivo mesmo ele estando longe. E ela conseguiu manter o meu pai vivo na nossa mente, mesmo ele estando longe. E o meu pai, quando ele voltou para casa, foi um baque muito grande. Quando ele parou de viajar, que ele estava em casa todo santo dia, foi a época que a gente começou a perceber os defeitos dele, foi a época que a gente percebeu que a gente não sabia conviver, e foi uma fase de ajuste muito grande. Mas a minha mãe estava ali. Não interessa o que seu pai está fazendo. Tem que respeitar. Então, minha mãe ela nunca deixou a gente se afastar daquele caminho certo, daquele caminho reto. E se uma mãe solo está ali, ela tem 2 missões. Ela pode azedar a vida do filho, porque o pai foi embora, ou ela pode falar, ele foi embora, se um dia ele voltar, você, mas eu estou aqui, e eu vou dar o que você precisa, porque eu estou aqui. E o que a gente vê é que muitos lares hoje, quem fica às vezes mais doente do que o que foi embora. E aí é onde entra a alienação parental, onde arrebenta a vida da criança, é onde você desconstrói toda a esperança que aquela criança poderia ter de uma vida saudável. Aí são mães feridas ou pais que ficaram pais feridos, ferindo criança. E aí, como que eu vou resgatar a autoridade num ambiente desse? Né? É impossível. E assim, pastor, o que o senhor colocou aqui, né, gente? Autoridade com humildade. Eu preciso ter humildade para reconhecer as minhas limitações, para ser capaz de fazer com que o meu filho me admire e me obedeça, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho aí, essa humildade. Toda essa história de vida a gente carrega quando casa, a gente leva os nossos lixos, né, da vida, e quando a gente não trata, os primeiros a sofrer são os que a gente ama, né? Se eu levo a agressividade da minha vida para o meu casamento, a minha esposa vai sofrer. Quando os meus filhos nascerem, eles vão sofrer, né? Primeira coisa que tem que ser resolvida é o coração dos pais. Eu concordo com aquilo que você disse no começo. O problema são os pais, né? O problema é com quem deveria estar dirigindo bem e não está dirigindo, né? O que o evangelho precisa fazer dentro de casa é ir reorganizando o coração dos pais, né, a ponto deles não se permitirem
amargurar, a ponto de resolver o passado, que o Evangelho ele vai reorganizando a nossa vida a ponto do passado não nos ferir mais. E quando eu deixo de ser ferido, quando eu cicatrizo uma ferida aberta, eu não fico ferindo o outro, especialmente a esposa, o marido ou os filhos. Né? Depois que esse processo acontece comigo, aí sim eu posso conduzir meu filho. Mas primeira coisa, os pais precisam se curar. Ou melhor, eles precisam ser curados. E onde é que eles vão encontrar isso? No Evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente olha, vamos delimitar o exemplo aqui no Novo Testamento. Jesus é o tempo todo realizando coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Ele cura aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, a mulher sofria, não tinha gente que dava jeito, e apenas um toque ali, Jesus acaba curando aquela mulher. Jesus ressuscita morto, Jesus dá visão a cego, faz gente com mão atrofiada voltar ao normal, enfim. Essas histórias bíblicas, elas não estão ali à toa. Elas estão ali para dizer assim, olha, o seu problema tem solução com Cristo. Seja ele de que proporção for, seja um abandono na infância, seja um pai ou uma mãe agressiva que você teve que lidar, um pai alcoólatra, situação de abandono dentro de casa, tudo isso pode ser reorganizado através da ação de Deus na sua vida. Porque a gente está falando de uma cura de dentro para fora. Ela começa a fluir de dentro para fora. Então, se eu tenho a minha vida reorganizada, eu quero que as dos meus filhos também sejam assim. O meu tesouro é esse. Essa é a grande questão. Qual é o seu tesouro? O meu tesouro é o Cristo que eu tenho. E mesmo que se eu não consiga formar meu filho em medicina, se eu não conseguir deixar uma conta bancária para o meu filho, bens materiais, se eu conseguir fazer ou ajudar com que meu filho entenda quem é Cristo na vida dele, eu já estou satisfeito. Esse é o meu papel. Meu papel não é deixar dinheiro, não é deixar formação, isso aí ele vai correr atrás sozinho. E aí a formação que a gente der para eles, no sentido espiritual, vai permitir que ele vá atrás disso tudo, sem que isso se torne um ídolo. Né? Mas os pais precisam ser reorganizados. E a graça de Deus é que isso é possível. É possível. Pais feridos têm que deixar de ferir os filhos. Pais negligenciados precisam deixar de negligenciar os seus filhos. Então, a casa vai sendo reorganizada naturalmente. E não tem segredo para isso. Não é algo que custa. Você não paga por isso. Aí é a grande questão, né? É tão simples que deixa que a gente não acredita. Verdade. É o que a gente sempre fala, que o Evangelho é uma coisa tão simples que a gente não consegue acreditar no poder dele. Ele é simples, né? Mas exige dedicação. Dedicação. Né? E cabe a nós se dedicar. A verdade é essa, né? Pastor, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Esse já é o nosso quinto, acho que é o quinto encontro. Temos muito ainda para falar. E eu agradeço a sua presença e eu quero deixar um recado, mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda que ela se desvie, ainda que ela resolva quebrar a cara sozinha, ela vai lembrar, opa, não é aqui que minha mãe andava comigo. E ela vai voltar para aquilo que parece familiar a ela. E que ela retorne para o caminho. Então, que você, pai, se encontre. O ideal é que você se encontre antes de se tornar pai, mas se você inverteu a ordem, então que você corra atrás, que você se encontre, que você se cure, mãe, que você se cure, pai, que você encontre paz dentro de você para que você tenha condição de transmitir paz ao seu filho e resgatar a autoridade perdida. Conta com Cristo. Na falta do seu esposo ou da sua esposa, Deus está com você em todo momento, te ajudando e te guiando. Ficamos por aqui. Até a próxima com mais um episódio do Alô Criançada. Compartilhe se esse conteúdo é importante para você e eu agradeço a sua participação sempre. Até a próxima!